Exalta o nome dele nessa noite, porque ele está presente aqui no nosso meio. Se por algum momento, alguma situação, você não conseguiu sentir a presença dele, ainda dá tempo. Abre teu coração, glorifica ele, exalta ele. Porque a própria palavra diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, foi ele que disse, eu estarei presente no meio. Além disso, eu sinto a graça dele aqui nessa noite. Irmão Diego, eu não consigo sentir porque é muito problema, é muita dificuldade, é muita coisa que desvirtua a minha mente, o meu coração, a minha visão, a minha audição espiritual. Eu não consigo mais ouvir, eu não consigo mais enxergar. Mas nesta noite está aqui um homem que vai pegar na tua mão e dizer assim, quer andar no mar? Vem, vem, vem comigo, vem. Olha para mim, ouve a minha voz. Você não veio aqui nessa noite em vão, ele tem uma palavra ao teu coração. Ele está presente aqui nessa noite. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Glória a Deus. Ainda de pé, aproveitando a oportunidade, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro, o livro do Gênesis, capítulo de número 41. Glória a Deus. O livro da criação, capítulo 41. E o versículo será o 42. Vai ser só a primeira parte. Enquanto você procura, quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui ministrando a sua palavra. Pastor Anderson, pastora Fernanda, pela confiança de mais uma vez estar acendendo o altar da igreja. E se por misericórdia, mais uma vez, Deus quiser falar comigo e contigo nesta noite, Ele irá me usar através da sua palavra. Gênesis capítulo 41, versículo 42, só a parte A que diz assim. A minha tradução ela pode ser um pouco diferente, é a King James, mas quem não tem Bíblia acompanha ali no Data Show. Que diz assim: E Faraó tomou seu anel da sua mão e o colocou sobre a mão de José. Vou ler mais uma vez. E Faraó tomou o seu anel da sua mão e o colocou sobre a mão de José. Ainda de pé, vamos fazer uma didática? O tema da mensagem hoje é Por que o anel? E eu quero que você olhe para o seu irmão e com aquela cara de o que é que vai vir aí? Pergunta para ele, por que o anel? Mais uma vez para ficar gravado, por que o anel? Glória a Deus. Você está dando glória para Jesus. Agradecer também, irmãos, a presença da pessoa mais importante depois de Cristo aqui nessa noite, a minha esposa, né? Oi, irmão, mas ela vem todo culto contigo, mas todas as vezes que eu ministro, ela não pode assistir pessoalmente, que está na salinha. E hoje a minha cunhada resolveu assumir as crianças, boa sorte para ela. Vai precisar a primeira vez, né? E a minha esposa está ali intercedendo por mim, grato pela sua vida, irmão. Por que o anel? Meu amigo Fernando. Meu Deus. A pastora meu tem cada enrascada. Pelo menos tinha avisado, né? Que a pastora Ju e o pastor Fernando estavam aqui, né? Meu Deus, misericórdia. Olha como eu fico. Porque Jesus está na casa, irmão. E quando Jesus está na casa é complicado falar da pessoa na frente dele. Porque nós como seres humanos é mais fácil falar dos outros por trás. Não todo mundo que faz isso, mas é mais fácil.
Mas falar de alguém na presença dele é complicado. E falar as coisas de Deus com ele presente, misericórdia. Mas vamos lá. Por que o anel? Essa é uma passagem bastante conhecida da igreja que fala sobre José. Quem nunca ouviu, nem que seja por um momento, uma vez na vida, a história de José? Para isso eu vou ler alguns versículos para aqueles que ainda não ouviram entender um pouco o que eu vou falar aqui. Capítulo de número 37, só acompanha comigo. Eu leio e você acompanha. Versículo 1 diz assim: E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Versículo 2: Estas são as gerações de Jacó. Ponto final. José, vírgula. Para quem conhece de Bíblia sabe que genealogia começa de cima para baixo, do mais velho para o mais novo. Só que aqui em Gênesis 37, versículo 2 diz assim: Estas são as gerações de Jacó, José. Nesse momento, José era o filho mais novo de Jacó. E quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu disse assim: porque com José o protocolo foi quebrado? Porque com José a ordem foi alterada. E Jesus disse assim no meu coração: porque eu só escrevo, eu só permaneço, eu só gravo, eu só levo para as gerações na vida daquele que é fiel. Porque quem sabe da história, todos os irmãos de José traíram José, mas José permaneceu fiel até o fim. Então nós aprendemos aqui de: se eu permanecer fiel, Deus levará o meu e o teu nome para gerações. E se for preciso alterar a ordem dos fatores para você ser lembrado, Ele vai fazer, porque Ele é fiel com quem é fiel com Ele. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai mais notícias sobre ele. Ora, Israel amava José mais do que todos os seus filhos. Deixa eu segurar aqui um parênteses aqui, abrir um parênteses. Quem é pai e quem é mãe sabe que amor de filho é tudo igual. Ele pode ser bom, ele pode ser ruim, ele pode ser obediente. É igual, ele vai dar a vida por todos. Mas sempre tem o filho ou a filha que se chega mais ao pai. Isso não interfere, nem aumenta, nem diminui no sentimento. É só questão de afeto. Tem filho que é mais reservado, não gosta muito de carinho, de abraço, de contato. Mas tem filho que abraça, cheira, brinca, chega perto. A Bíblia diz que Jesus escolheu 12, mas só andava mais com 3. E só um deitava a cabeça aqui. É porque Jesus fazia acepção? Não. É porque João fazia por onde se chegar mais perto de Jesus. E João foi o único discípulo que ouviu os batimentos cardíacos de Jesus. O que é que eu aprendo com isso? Quanto mais eu me achego a Ele, mais dele eu tenho. Quanto mais eu me afasto dele, menos intimidade eu tenho com ele. O amor é o mesmo, não te preocupa. Ele ama cada um com a mesma intensidade. Porém, quando ele resolve escolher um dentre muitos, aí é que começa o jogo. Porque para amar ele ama a todos, mas para a obra ele escolhe aquele que se chega mais a ele. E quando ele escolhe aquele que ele escolhe não se chega, ele faz por onde se chegar. Tem um ditado que eu já ouvi muito na vida,
que ninguém é insubstituível. Eu concordo. Se você não fizer, Deus levanta outro e faz. Mas aquilo que é para você fazer, outro não vai fazer. Deus vai contar com você. Quem vai fazer é você. Custe o que custar, passe o tempo que passar. Aquilo que Ele determinou para você fazer, você vai fazer. Você pode correr, pode se afastar, pode ir para carnaval, voltar para carnaval, pode ir para lá, pode vir para cá, mas aquilo que Ele determinou na sua história vai acontecer, porque quando Ele escolhe, irmão, está escolhendo. E a Bíblia diz que José foi um desses, dentre todos os filhos de Jacó. Deus achou graça em José. E a Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que seus outros filhos. Mas por quê? Porque José fazia por onde? José não mentia, José não enganava, José não traía, José era companheiro, era leal, estava sempre ao lado do pai. José não questionava quando o pai dizia: filho, vai lá, ele ia. Filho, vem cá, ele vinha. E aquilo foi crescendo no coração de Jacó. E não sabia o velho Jacó que era Deus trabalhando na vida de José, para lá na frente levantar ele como coluna, não só da casa, mas de toda uma nação. Entenda uma coisa aqui. Eu estava meditando nisso aqui, e Deus falara com o meu coração e dizia assim: tem gente que acha que quando eu escolho, que quando eu prometo alguma coisa, a pessoa fica se achando, não, porque eu sou importante para Deus. Entenda, não que nós não somos, mas tem uns que antes da promessa, abraçava, cheirava, estava no meio da igreja, mas depois diz: vou te levantar, vou te erguer, tem uma cadeira, tem um banco, tem um isso, tem aquilo. Paz. Só que eu aprendo com José que José foi feita uma promessa, foi dado revelação, mas José permaneceu a mesma pessoa. Deus não faz, pega isso aqui, Deus não faz escolhas erradas. Eu é que não honro as escolhas que Ele faz. Então o senhor quer dizer que Jesus escolheu Judas certo? Sim, foi Judas que não quis aproveitar. Foi ele que não errou a chamada, que não aproveitou, que não honrou o convite. Deus não erra. Pergunta frequente: por que eu? Mas não é para você perguntar por que eu, é para você perguntar para quê? Para onde? Para qual propósito? Porque depois que Ele escolhe, Fernando, não tem como voltar para trás. Principalmente, Deus é tão inteligente, Ele é tão astuto, irmãos, que geralmente quando Ele faz promessa, Ele faz para novo convertido. Porque se José soubesse o que ele ia passar, ele não tinha aceito. Aí Deus chega para ele, dá um sonho, dá revelação, ele se alegra, se anima. Já imaginou se Deus se levantasse para José e dissesse: tu vai ser traído, tu vai ser vendido, tu vai ser caluniado, tu vai ser perseguido, vão tentar te matar, vão tentar acabar com a tua vida. Eu tenho certeza que José disse: quer não. Quem é que quer sofrer? Quem é que quer chorar? A Bíblia diz que Jacó amava José mais do que seus outros filhos. E a Bíblia diz que enquanto José estava apacentando as ovelhas do seu pai com seus irmãos, do nada, Jacó aparece com o quê? Um presente. E geralmente o presente, ele traz inveja. Traz murmuração, cara feia, inveja, já disse. É porque às vezes é tão grande a inveja que aparece várias vezes na vida do camarada. Não é uma vez só não, é um processo. E Deus falou comigo dizendo assim:
Tem gente que acha que quando eu boto alguém no processo é para dar carro, é só para dar casa, é só para dar riqueza, empresas. Mas vai muito mais além do que você, rapaz. Deus, quando coloca aí você no processo, não é por causa de mim, de você, vai muito mais além. Tudo isso que tu estás passando na tua vida não é só para tu ter casa, ter carro, ter casa, não, vai muito mais além. No final de tudo é para o nome dele ser glorificado. E com o nome dele, ele não brinca. Quando ele coloca o nome dele em jogo, a Bíblia diz que ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele vigia aquilo que ele promete. Deus, ele não brinca com a sua reputação. Ele não coloca você na prova simplesmente por minha causa e por tua causa. Ele coloca você no estreito, no processo, na prova, que é para verem que ele é Deus, que é para ouvirem, saberem que ele existe. Aleluia. Jó chorou, sentiu dor, foi humilhado, caluniado, disseram na cara dele: tu estás em pecado, rapaz. A mulher dele que cresceu com ele, viveu com ele, disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Para no final de tudo, ele olhar para o céu e dizer assim: antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não é simplesmente por sua causa, não. É por causa do nome dele. É por causa do sacrifício que ele fez. Então, se você nessa noite entende isso, pelo amor de Deus, não perde a oportunidade de adorar, porque tudo que tu estás vivendo é por causa dele. É tudo por causa do nome dele. A Bíblia diz que Jacó pega a túnica e dá a ele uma túnica diferenciada. E eu já vou dizer aqui para vocês que o problema de tudo não era a túnica. A inveja, a raiva dos irmãos não era a túnica, porque túnica era uma roupa comum naquela época. Só que a túnica que José ganhou era uma túnica diferenciada. Que primeiro não era nem para ele ganhar. Porque a túnica talar era uma túnica com mangas compridas, gola alta, vai até os pés, toda enfeitada de ouro, de cores, de pedras preciosas. Não era nem para ele. Aquela túnica quem usava era autoridades, era ricos, era pessoas que tinham influência na sociedade. Não era para um simples pastor de ovelha. Mas o pai disse assim, mesmo sem entender, ele merece. Jacó não sabia de nada, mas já era Deus trazendo à tona aquilo que José seria. A Bíblia diz que ele dá uma túnica toda colorida. E eu provo para você que o problema não era a túnica. A inveja veio porque a dele era diferente, eram as cores. Ei, a inveja na tua vida não é porque você é bonito, fitness. Não é porque você tem um emprego bom, ganha um salário bom. Não, não é não. É porque quando tu fala, tem um tempero diferente. É porque tu não se mistura. É porque quando alguém chega para conversar, alguém sente algo diferente. É um tempero, é as cores. É aquilo que Deus deu a você e não deu a outros. Porque dinheiro a gente corre atrás e conquista, mas dom, privilégio, destaque, honra de Deus, Deus dá para quem Ele quer. Não adianta eu correr atrás, querer fazer, se Ele não quiser, eu não me distraio. Quem aqui nunca viu? Às vezes chega um pregador, vai pregar, eu sou vigileiro, o Fernando sabe que vai entender o que eu estou dizendo. A pastora Juliana também, o pastor Ricardo. Pega o microfone, meu Deus, você olha, que conhecimento, top. A cantora pega, o cantor pega, que nota, é fá, é ré, não sei o que, vai para baixo e faz assim na voz, é lindo. A igreja fica,
Como pode? Oh, maravilha. Aí você dá a oportunidade para Zezinho, para Mariazinha. Aí Zezinho já é pai do Senhor. Às vezes canta só um corinho. Metade da igreja é batizada com o Espírito Santo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A outra metade é arrebatada. Aí você diz, que mistério é esse? É porque a túnica dele é diferente. É porque o que Deus deu a ele não deu ao outro. Aí tem gente que não tem, corre atrás. Aí quem não quer, Deus dá. Meu Deus, não entendeu. Ninguém não entendeu. Porque geralmente é assim, quem quer muito, Deus diz assim, calma, porque é eu que escolho. E quem corre demais é aquele que diz, vem cá, porque é você mesmo, é você que vai pregar, é você que vai cantar, é você que vai ser líder, é você que vai ensinar. Ei, não adianta correr atrás, não, porque é para quem ele escolhe. Use as ferramentas que você... Cada um no seu quadrado. Pense numa frase que se encaixa direitinho na nossa geração, em certos momentos. Não queira usar a ferramenta que Deus não te deu. Use aquilo que Deus colocou na sua mão. Saul pega Davi e toma armadura, toma capacete, toma escudo. Davi fez assim e disse, não. A Bíblia não diz assim, mas eu creio que ele imaginou, quando eu matei o urso e o leão, eu não estava usando capacete, eu não estava usando armadura, lança, espada, muito menos. Era só minha funda, meu saquinho de pedra, meu cajado, e dando glória a Jesus. Começou a tirar o que não era dele. Jesus está dizendo para alguém, tire aquilo que não é seu. Não use aquilo que eu não dei para você. Ele começa a tirar. A Saul começa a olhar e diz, ei, como é que tu vai? Calma. Um dia eu estava lá no campo, veio o leão, pegou a ovelha, eu corri atrás dele, peguei ele pela juba, matei, e a ovelha ficou viva. Outra vez veio o urso, pegou a ovelha, levou, eu corri atrás, peguei ele pelo pescoço, matei, levei a ovelha viva, sem nenhum arranhão. Eu não preciso de ferramentas que Deus não colocou nas minhas mãos para vencer a batalha que Ele colocou na minha mão. Meu Deus. Se Ele te colocou no processo, fica tranquilo, fica tranquila. Porque o mesmo Deus que te colocou no processo, Ele te dará ferramentas para você passar o processo. A Bíblia diz que quando ele recebe a túnica, hoje eu trago a túnica como promessa. A promessa foi feita. Porque às vezes Deus promete e a gente não entende nada. Vou eu fazer, vou eu te dar, a gente fica, meu Deus do céu, não estou entendendo nada. A gente só vai receber. Amém, 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 amém. Eu creio, eu creio, eu creio. Mas esquece que tem um processo. Todo mundo quer promessa, mas não quer passar pelo processo. Vai segurando aí que é culto da família, o culto da vitória é terça. Quer muito, quer abraçar tudo com a mão. Quer tudo, mas esquece que tem um processo a ser trilhado. Não vai ser fácil. Vai ter choro, vai ter lágrima, vai ter traição, vai ter disse-me-disse, vai ter fofoca. Mas tudo isso é para um propósito. E não é para você aparecer, é para o nome dele ser glorificado. Quando José recebe a túnica, é automático. Recebeu promessa, Deus começa a provar. Ele recebe a túnica, começa a ter sonho. Primeira promessa, depois a revelação. A promessa de Deus é como um contrato escrito que Ele faz comigo e contigo. Depois que você assina, irmão, acabou, não tem como voltar atrás. Aí depois que você assina, recebe, crê, acredita, almeja, desce para o coração e diz, agora eu quero. Ele disse que eu vou ser, eu disse que eu vou ter. Aí ele diz, agora eu vou começar a dar sonho. Eu vou começar a revelar o que eu quero para ele. Ele dorme, quando ele dorme, ele vê o pasto.
E ele disse assim aos seus irmãos: eu via, eu fazia um molho, colocava em pé, e do nada ele começava a subir. E quando ele subia, o de vocês descia, se encurvava perante o meu. Aí os irmãos olham para isso, quer dizer que a gente vai se encurvar para tu. Quer dizer que você vai ser levantado sobre nós. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, a raiva, a ira cresceram no coração dos seus irmãos. No outro dia, a inocência do jovem José de 17 anos, sem experiência nenhuma, vestido numa túnica, numa promessa, vestindo uma promessa de Deus, sem saber nem o que significava. Ele tem outro sonho. Só que dessa vez ele não conta para os irmãos, ele conta na mesa com seu pai junto. E ele diz assim: eu tive um sonho, pai. O pai conta. Eu sonhava que o sol, a lua e 11 estrelas se encurvavam perante mim. Jacó olha para ele assim: quer dizer que eu, tua mãe e teus irmãos vai te servir? É isso que tu estás dizendo? No meio teológico tem duas vertentes para essa revelação. A primeira foi a que Jacó falou. Está explícita no texto. Quer dizer que eu, tua mãe, quando ele fala tua mãe, Raquel já tinha morrido. Só que uma vertente teológica diz que quando fala do sol, fala de Jacó e toda a parte de Jacó da família. Quando fala da lua, fala de Raquel e toda a parte da família de Raquel. Ela viva ou morta. Só que tem uma vertente teológica que eu quero me apegar aqui, que vai muito mais além do que a vida de José e a família de José. No antigo Egito, eles tinham o sol, a lua e as estrelas como os deuses. O sol governava o dia, o deus Ra. A lua à noite, o sol comandava a noite e o dia. E as estrelas, cada um tinha sua função. E as estrelas que falam aqui na história não é estrelas individuais, são constelações. Eles achavam que as constelações, que essa ciência, a astronomia, não estou falando aqui de signo, ela já existe desde a época dos antigos egípcios. Diz a história que o calendário egípcio era na época o mais fácil de se entender, de se criar, porque eles dominavam. E eles tinham essa ideia que 11 constelações era cada um deus, e cada deus ele tinha uma função específica no Egito. Aí Deus mostra para José assim, ó: eu vou fazer o sol, a lua, e Deus é específico, 11 estrelas se encurvarem perante ti. Só que a visão de José e de Jacó era limitada. Eles achavam que era José, Jacó achava que era eles. Isso é minha visão. Era Deus dizendo: eu vou fazer com que o Deus Sol, o Deus Lua e os deuses do Egito se curvem perante a mim na vida de José. Você está entendendo que vai muito mais além do que simplesmente dar um cargo, dar uma casa, dar um carro? Você entende que todo o processo que você está passando não é só material, é espiritual. Porque no final o que sobra não é o material, é o espiritual. Porque se Jesus voltar, tudo aquilo que Ele prometeu, que a gente conquistou, fica. Mas a nossa alma, o nosso espírito, ele vai. Tudo gira em torno do espiritual, irmão. Eu acho que agora não está acontecendo uma guerra nos ares para impedir o que aconteceu, para impedir que você estivesse aqui nessa noite. Não é só sobre eu e você, vai muito mais além. A guerra é muito maior do que a guerra que eu tenho com meu irmão de banco. A guerra é muito maior com a guerra que eu tenho com meu líder, que eu crio, né, que eu invento ter. É muito maior. A Bíblia diz que José, ele é jogado numa cova.
pegam a túnica dele, começam a vestir, não cabe ninguém, eles rasgam a túnica. Para você ver como eles tinham inveja, não da túnica, mas do destaque que a túnica tinha. A Bíblia diz que ele mata um cordeiro, encharca a túnica de sangue, deixou de ser colorida, ficou uma cor só. O que irritava ele eram as cores. Por que ele e eu não? Porque a dele é diferente da minha. Porque o que ele tem eu não tenho, o que ela tem eu não tenho. Pega José, vende José, José vira escravo, vai para a casa de Potifar, na casa de Potifar, vai preso, chega lá, passa um tempo na prisão, Deus levanta ele. Quando José acha que está começando a melhorar, porque ele vira carcereiro, ele vira líder na prisão, ele já comanda, ele já administra. A Bíblia diz que Faraó tem um sonho. E aqui é a parte da mensagem. Faraó tem um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras comiam as gordas. No outro dia ele teve outro sonho, 7 espigas de milho forte, robusta, bonita. E 7 espigas sem nada, seca. E as 7 perfeito. E ele começa ali a ficar perturbado, sem saber o que fazer, e vai nas estrelas, e vai nos deuses, e nada. Aí o copeiro que está do lado lembra que José revelou um sonho que fez com que hoje ele estivesse vivo. E diz assim, ó, quando eu estava preso, um homem profetizou na minha vida, revelou um sonho, e deu certo, eu estou aqui. Faraó manda um WhatsApp para a cadeia. O chefe de José recebe o áudio, manda chamar o menino chamado José. Aí o chefão chega para José, ó, recebi um zap. De quem? Do homem. Faraó. E qual era a mensagem? Corre lá que ele quer falar contigo. Lá vai José tomar banho, fazer a barba, colocar uma roupa limpa. Faraó era um homem comum, igual a eu e você. Faraó era um título dado a um homem que representava o sol, Deus Ra. E a Bíblia diz que na mão de Faraó existia um anel. E esse anel ele era passado de Faraó para Faraó. Como o nome Faraó era um título, o que dava divindade para os egípcios a Faraó não era o nome, era o anel. Porque a palavra de Faraó simplesmente dita era uma coisa. E o anel de sinete, que era um anel de metal para Faraó de ouro, que tinha gravado algumas coisas naquele anel, era como um decreto. Sem aquele anel, a palavra de Faraó não tinha valor nenhum. Tudo que ele falava, alguém escrevia e ele decretava com o anel. Aquele anel representava 3 coisas: divindade do Faraó, poder e autoridade. Olha o que me chama a atenção. Faraó se apresenta, José se apresenta na frente de Faraó. Ele conta o sonho, José interpreta. Mas veja como Deus é lindo. Além de interpretar, ainda deu a solução. Porque Deus não faz nada pela metade. Você não vai morrer nessa situação. Porque o Deus que te colocou nela, Ele é fiel para fazer com que você chegue no final. Ele não é Deus que faz nada pela metade. Os deuses lá de fora, eles prometem e não dão. O Deus daqui de dentro, Ele promete e dá. Oh, glória. Aleluia.
dá a solução. Do nada, vem uma ideia na cabeça de Faraó. Irmãos, não tem que... Quem foi? Eu fico imaginando Faraó sentado no seu trono. Aqui, ó. Todo mundo olhando para ver o que ia acontecer. Uns chamava José de amostrado. Quem é esse menino aí que está achando que é mais do que a gente? Interpretando sonho, já está dando solução. Do nada, eu creio que uma voz chegou no ouvido do Faraó e disse assim: levanta ele. Aí ele olha assim e diz assim: quem? Oh, glória. Quem? Quem interprete as coisas dos deuses, que tenha o Espírito dos deuses para esta função, senão você, José. A Bíblia diz que José, ele é levantado como governador do Egito, mas de boca. O que Deus, a promessa se cumpriu ali na vida de José. Ele foi levantado. Mas como eu disse, Deus vai além. O intuito não era levantar só José. Era que o nome dele fosse glorificado no Egito. Tu vai ser governador. Ele criou um cargo que não existia no Egito para José. Eu fico imaginando a cena. Ele se levanta do trono, chama os escribas, escreve aí que a partir de hoje José o hebreu vai ser governador do Egito. Depois de mim, quem manda em tudo aqui é ele. Forte. Depois de, acima dele só tem eu. Só que para Deus não era o suficiente. Eu fico imaginando Deus no céu dizendo assim: tá tudo bem, José já está chorando, já está lembrando do passado, porque quando a promessa acontece a gente começa a lembrar da história, né? Já começa a chorar, está se alegrando, glória para mim. Mas não é só isso não, José. Agora vai entrar a minha parte, e eu? Tu está sendo levantado, e eu fico imaginando quando o Faraó vai pegar o anel e vai carimbar. Eu imagino assim, Deus bradando no coração de Faraó e dizendo assim: pare agora, tire o seu anel e coloque na mão de José. Eu fico imaginando, irmão, a gente que é crente, a gente briga com Deus, imagina quem não é. A gente é ousado em bater de frente com Deus. A gente que conhece, imagina quem. Eu fico imaginando Faraó: meu anel, se eu tirar o anel, eu deixo de ser Deus para os egípcios. E agora, como é que vai ficar um negócio desse? Que era o anel que dava a divindade aos faraós. Diz alguns historiadores que o que estava escrito ali eram as iniciais do Deus Sol, o Deus Jah. Então o Deus ali não era o faraó, era o anel. Do mesmo jeito que a Arca da Aliança representava Deus, o anel representava Ra. Eu fico imaginando Faraó olhando para a mão, todo mundo olhando para a cara dele, olha para José e diz assim: estenda a mão. José estende a mão, ele desce do seu trono, tira o seu anel, coloca na mão de José. Ali, quase ninguém entendeu. Mas Deus estava dizendo lá no céu: a partir de hoje, quem manda no Egito sou eu. Não. Irmão, não é porque eu não gritei muito hoje, não é porque eu não andei muito hoje, que você não vai deixar de acreditar. Vigia, varão. Hoje é culto da família. Era Deus no céu. Eu fico imaginando o que aconteceu no céu. Deus
levantando do trono e dizendo: a partir de hoje não é sol, não é lua, não é estrela. A partir de hoje quem manda no Egito é eu, porque o anel está na mão do meu servo José e eu vou usar ele para representar o meu nome. Nesta noite Deus tem honra, porque a túnica foi honra. Deus tem poder e Deus tem autoridade para alguém aqui nessa noite. Deus está dizendo assim: quem vai mandar lá dentro sou eu. Porque tem alguém batendo no peito dizendo: quem manda aqui sou eu. Deus está dizendo: eu ainda tenho José. Eu ainda levanto pessoas. E quando eu quero dar autoridade e poder, não tem quem peça. Quem vai mandar lá sou eu. Quem vai ordenar sou eu. Quem vai comandar lá sou eu. Porque tudo está no centro da minha vontade. Não adianta, irmãos, guerrear. Não adianta correr, não adianta, porque Ele está no controle de tudo. É financeiro? Ele está no controle de tudo. É familiar? Ele está no controle de tudo. É espiritual? Ele está no controle de todas as coisas. Aos meus e aos teus olhos parece que tudo está acabado. A gente chega até a pensar assim: não dá mais. A prova está grande demais. O processo está pesado, eu não consigo mais. Deus está dizendo: consegue. Porque eu estou no controle de todas as coisas. Deus mudou. Deus quebrou o protocolo de um povo por causa de um homem. Quem diria que José seria levantado do nada? Ninguém acreditava, ninguém dava valor. E depois estava mandando em tudo. Eu fico imaginando o faraó agora entrando de férias. Na partir de hoje eu não vou fazer mais nada. O que José determinar que ele está com o anel? Na prática, o faraó não mandava mais nada, porque não estava mais com o anel. Na prática, o que o faraó quisesse, primeiro falava com José para José carimbar. Você está entendendo? O que é que Deus fez na vida de um homem hebreu? Para que o nome dele fosse glorificado. Era Deus dizendo assim: a partir de hoje, quem decreta no Egito sou eu. Porque do mesmo jeito que José foi fiel a Jacó, ele vai ser fiel a mim. O faraó não mandava mais em nada. Porque a autoridade e o poder foi dado para José. Nessa noite tem pessoas aqui achando que não tem mais esperança, não tem mais expectativa. Acabou, não tenho mais o controle da minha vida, não tenho mais o controle da minha história. Um dia eu estava num congresso de jovens, na Assembleia lá em Pernambuco, eu era adolescente. E o pastor Josué Brandão, lembro como se fosse hoje, na época ele era vice-presidente da missão lá na Bahia. Um exímio pregador. É um dos pregadores que eu ouço até hoje. E ele parou a ministração um tempo lotado para 10 mil pessoas. E ele disse assim: quem aqui quer milagre? Todo mundo levantou a mão. Ele perguntou pela segunda vez, muitos jovens, muitos adolescentes: quem aqui quer milagre? Todo mundo levantou a mão, dando glória, aleluia. Ele perguntou pela terceira vez, metade da igreja respondeu, a outra ficou calada. E aí, se você quer milagre, pois se prepare. Porque tudo
tudo que está tranquilo na sua vida vai virar de cabeça para baixo. Tudo que está calmo vai virar tempestade. Porque milagre que é milagre só acontece na vida de quem perde o controle dela. É muito forte. Quem é que dizia que José, escravo, José não tinha mais controle da vida dele. Ele não poderia ir no banheiro sem ninguém autorizar. Ele era escravo, estava preso. E eu lembro como se fosse hoje. Ele fez a pergunta de novo: quem aqui quer milagre? Até eu fiz assim, ó. Mas já tinha levantado 2 vezes. Já era tarde. Já tinha concordado com o contrato. E quando eu estou ministrando para jovem hoje, eu digo: muito cuidado com a aliança que você faz sem antes pensar com Deus. E no calor da emoção, eu quero, eu vou. Dá 2 dias. Esfria. Não estou dizendo que você não faça alianças com Deus. Mas Deus, Ele leva a sério aquilo que eu e você falamos. E Ele não esquece. Parece que eu vejo José depois que foi levantado, já estava reinando, já estava comandando, já estava governando. Porque quando a gente ganha vitória, que a gente senta, Deus começa a falar com a gente. E eu fico imaginando Deus olhando para eles: quem diria, hein, José? Que uma túnica não foi capaz de fazer na tua vida. Te dei 2 sonhos. O primeiro, tua família se encurvava. O segundo, os deuses se encurvavam para mim, através da tua vida. Quem diria, olha onde tu chegasse. Será que você está passando a mesma situação? Como é que está o controle da tua vida? Tu ainda tem domínio sobre ela? Tu ainda consegue escolher o que quer fazer? Tu ainda consegue decidir qual é o teu caminho? Porque chega uma hora que quando a gente está dentro da cova, daquele jeito a gente não consegue nem saber para onde ir. Às vezes nem se levantar consegue. Eu tenho uma notícia boa para você. Se você está assim, se prepare, porque o milagre está chegando. Milagre acontece quando eu não consigo. Irmãos, é assim, ó. Eu quero beber essa água, eu posso pegar. Deus não vai se levantar para pegar para mim, porque eu posso pegar essa água e beber. Milagre só acontece quando eu e você não tem mais força nem para levantar. Aí Deus vem. Se Ele não pegar para você, Ele pega você no colo. Aleluia. E diz assim: eu sou fiel para cumprir, nem que eu lhe carregue, mas você vai chegar onde eu quero que você chegue. Aleluia. Oh, glória. Fica de pé. José, ele chegou. Mas quantas vezes José pensou em desistir? José não era de ferro. Quantas vezes José pensou em parar, largar tudo? Pastora, Deus desceu uma palavra no meu coração dizendo assim: tem pessoas que estão aqui hoje, que era líder aqui na igreja, era diácono, e hoje parou. E olha que eu conheço a igreja há 5 meses. De 5 meses para trás eu não conheço ninguém. Eu não sei quem era, quem não era. Eu só conheço de 5 meses para cá. Quem eu vejo, quem saiu, que eu não sei nada. Deus está dizendo assim: você querendo ou não, você vai chegar aonde eu quero que você chegue. Às vezes por cara feia, às vezes pelo excesso de prova, parou, desistiu, esfriou. Mas Deus nesta noite está dizendo: do mesmo jeito que eu fiz na vida de José, eu posso fazer na sua vida. Nessa noite o Deus
da força, Ele está presente aqui. O Deus da graça está presente aqui em nosso meio. Será que José, quando estava lá dentro da cova, lá no escuro, melado de lama, todo arranhado, porque não colocaram ele lá, jogaram? Será que ele não disse: o que foi que eu fiz para Deus? O homem, ele procura escapes para se justificar. Jó não murmurou, mas ele tinha que desabafar alguma coisa. Ele amaldiçoou o próprio nascimento. Ele não podia amaldiçoar a Deus? Se amaldiçoou o dia que eu nasci. Traduzindo: eu não aguento mais. A carne pensa em parar, mas o Espírito sempre está dizendo: continua, anda mais um pouquinho, não desiste, não para. O Espírito Santo sente saudade de pessoas aqui que oravam, que jejuavam, que sentia prazer de estar na casa dele. Hoje vem por tabela. Eu vou, não tenho nada para fazer. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui dizendo: eu estou aqui pronto para dar força para quem não tem força, para derramar graça para quem não tem graça. Eu tenho túnica para dar para crente aqui. Eu tenho anel para tirar da mão de alguém e colocar para crente aqui. Agora eu preciso que você não desista. Às vezes parece que Deus não está falando. Você busca, você procura, você corre atrás, Deus não fala. Quantas vezes eu orava dizendo: se for até para me repreender, para revelar meu pecado, fale, mas eu preciso ouvir tua voz. Porque tem hora que o silêncio de Deus magoa, machuca. E com Deus não tem esse negócio de quem cala consente não, tá? Se Ele está calado, nem é sim nem é não. Ele está trabalhando na sua vida. Tudo há um propósito na sua jornada. Eu quero convidar você que precisa, irmão, não é pecado, é força, é diferente. Você que precisa de força, você que precisa de graça, você que está precisando que Deus abra os céus na tua vida, eu quero te convidar aqui na frente. Oh, glória. Às vezes é só disposição. Deus fica de braços cruzados assim: eu tenho tanta coisa para fazer para você, mas você tem que se dispor a vir até a mim. A Bíblia diz que todas as vezes que Jesus ia se apartar dos discípulos, Ele chamava Pedro, Tiago e João e dizia assim: vem comigo. Pedro e Tiago se acostumavam porque Jesus chamou, mas João sempre queria mais. Eu falei aqui no começo. João, ele sempre queria mais. Jesus chamava os três para orar. João se chegava perto de Jesus, colocava a cabeça no ombro dele e orava aqui, ó. E João conseguia ouvir o que ninguém ouviu. João conseguia sentir o que ninguém sentiu. João sentia a respiração de Jesus. João ouvia os batimentos de Jesus. Quem se achega mais a Jesus tem coisas que outros não têm. Vive coisas que outros não vivem. Irmão, vale a pena, irmão. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você dizer não. Vale a pena você correr como José correu da mulher de Potifar. Vale a pena. Na hora alguém pode até dizer: deixa de ser besta, vive o momento. Mas são de momentos que o futuro são construídos. O povo vive o momento e esquece das consequências. As consequências da terra é até bom, irmão.
Porque passa, mas a consequência é eterna. Porque a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Um abrir e fechar de olhos. E se ele voltar, e nós como noivas não tiver reserva, tivermos com a lamparina vazia, se José tivesse desistido de verdade e ele tinha alcançado o que ele alcançou, eu quero saber de nada, e Deus existe, eu vou viver a minha vida. Mas ele permaneceu fiel. Era alguém batendo nele e ele dizendo assim: o meu dia vai chegar, a minha hora vai chegar. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Oh glória. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele está aqui nessa noite. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Oh Deus, teu povo está aqui na frente, Senhor, porque acredita, Senhor, que o Senhor é Deus de força nessa noite. Eles tomaram a decisão de te buscar mais ainda. Então eu profetizo graça, eu profetizo força. Ó Senhor, dá ânimo, Senhor, dá energia, dá vigor para que eles possam continuar fazendo a tua obra. Que eles não possam parar no meio do processo. Que eles possam chegar até o fim. Que eles possam chegar até o final. E lá na frente o seu nome ser glorificado através da vida deles. Eu profetizo, Senhor, que o Senhor ficará com eles. Porque a tua palavra diz que tu não abandona nenhum